Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR, direto da OTC Brasil 2023. Nosso bate-papo de agora é com Mauro Andrade, diretor de desenvolvimento de negócios da Prumo Logística. Mauro, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, abrir esse espaço na agenda. Queria começar esse bate-papo falando um pouquinho de como a Prumo está olhando para o desenvolvimento de oportunidades de negócio para a transição energética no Porto do Açu. Como é que vocês estão trabalhando isso e como isso se encaixa no evento aqui, como o que vocês estão trazendo para o evento também. Boa tarde, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade. Como a gente estava conversando antes, o Porto do Açu é um porto que hoje basicamente serve ainda a indústria de petróleo e gás e de mineração. Mas a gente tem todos os elementos no porto para a gente construir uma estratégia, que foi a estratégia que a gente construiu há cerca de 2 anos, de ser um porto indústria trabalhando para trazer para o porto as indústrias de economia de baixo carbono, né? Então o nosso diálogo com a transição energética vem da necessidade da gente industrializar o porto com indústrias que vão ser importantes no processo de descarbonização industrial, né? E aí existem obviamente alguns setores que a gente aposta, né? Porque nem todos os setores a gente tem uma vantagem competitiva para levar para o porto. Então a gente fez um trabalho nos últimos 2 anos de ancorar essa estratégia de transição energética com segmentos da economia que pudessem ter vantagens competitivas dentro do porto, né? E o fato de a gente estar trazendo isso aqui para o OTC, que era originalmente, até alguns anos atrás, uma feira de petróleo e gás. Não é mais, nem aqui, nem Houston, nem aqui, né? A gente entendeu que todo o setor de energia está interligado. Quando a gente fala de transição energética, a palavra transição pressupõe sair de um ponto A para um ponto B, uma jornada, né? E parte dessa jornada passa, por exemplo, pela indústria de petróleo e gás, né? Quando a gente pensa em transição energética e a gente fala de offshore wind, por exemplo, que é uma coisa que está começando a surgir no Brasil, toda a fundação, todo o framework, né, que está construído e estabelecido no Brasil, parte desse framework de óleo e gás vai ser usado para a indústria de offshore wind, né? Dá para a gente brincar e dizer que o óleo e gás é o pai do offshore wind no Brasil, porque se você pensar em competências técnicas, instituições que estão acostumadas a fazer licenciamento ambiental no mar, competência, mão de obra, a própria fato do Brasil ser um país pró-investimentos, a gente toma isso como dado, porque a gente está inserido dentro do nosso mercado, mas isso não é verdade para alguns países, né? Então, assim, existe todo um framework que já está dado no Brasil e que a indústria de petróleo e gás fez parte importante desse framework, que vai ajudar na transição energética, né? Seja com offshore wind, seja com energia solar, seja com a distribuição de energia. É muito integrado, né? Você não vai conseguir prescindir de uma fonte fóssil de um dia para o outro. Então, assim, é natural que a gente fale de transição energética e inclua os combustíveis fósseis como parte dessa transição, né? Legal. Mas como é que vocês hoje estão vendo o ambiente para esses novos negócios, essas novas energias que estão vindo? E aí você citou o caso da eólica offshore, mas a gente tem aí o desenvolvimento do mercado de hidrogênio no Brasil, que está muito atrelado ao desenvolvimento da eólica offshore, o próprio mercado de captura de carbono e várias outras soluções que estão ainda começando e que a gente precisa de um desenvolvimento de capacidade no Brasil. Como é que vocês estão vendo esse ambiente? Se eu puder te responder isso em 2 ou 3 partes diferentes, né? Vamos no macro primeiro. O Brasil é grande player em alguns segmentos que são muito difíceis de descarbonizar e que, portanto, vão precisar usar soluções específicas, né? Que soluções específicas são essas? Tudo aponta para o hidrogênio renovável. Num outro pilar, a gente pode pensar que o Brasil tem a beleza, né, de ter uma matriz elétrica muito limpa. Num terceiro pilar, a gente tem que pensar em infraestrutura. O Brasil não só tem a matriz elétrica muito limpa, como tem um sistema integrado nacional de transmissão que permite que em quase todo lugar do Brasil eu vá comprar essa energia renovável com certificado e vá ser capaz de descarbonizar ou de tornar um processo que é eletrointensivo limpo. Isso não é um dado nos outros lugares, né? Essa combinação de uma matriz muito limpa com a infraestrutura de um sistema integrado nacional não é a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou é a realidade parcial da Europa. Então, assim, isso é um super ativo. Então, a nossa caixa de ferramentas, você me perguntou como é que é o framework disso, né? Então, assim, a ferramenta o Brasil tem infraestrutura de transmissão, tem energia renovável barata,
embora a tarifa final seja cara, mas isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, né? O Brasil é o país da energia barata e da tarifa cara. Tem, como eu te falei antes, um ambiente institucional que está acostumado a atrair investimento, tanto estrangeiro quanto de capital doméstico. Tem competência técnica, né? A gente vê alguns segmentos, a própria questão de energias eólicas onshore, por exemplo, o Brasil tem uma cadeia de valor muito bem definida, que foi construída nos últimos 10 anos, super bem sucedida. Então, assim, todos os elementos o país tem. Como é que a gente pega esses elementos e torna eles mais competitivos ainda? Bom, aí a gente olhou lá no Porto do Açu e falou o seguinte: bom, nós temos aqui uma combinação única de infraestrutura portuária, de conectividade logística, espaço, disponibilidade de ligação com o Sistema Integrado Nacional. Então nós, além das ferramentas que o Brasil tem, nós em particular, naquele sítio ali, temos uma série de infraestruturas que permitem que a gente consiga dizer o seguinte: olha, eu consigo desenhar uma estratégia para atrair, por exemplo, descarbonização da indústria do aço para cá. Eu consigo criar uma estratégia para trazer, por exemplo, fabricação de hidrogênio verde, mas não como exportação de amônia, como insumo para industrialização. Ou como insumo para a gente fazer amônia verde e ureia verde, mas para o mercado doméstico brasileiro. Eu tenho vantagens competitivas em ter, por exemplo, uma indústria ali de eletrocombustíveis ou de combustíveis limpos, seja via hidrogênio renovável, seja via biocombustíveis, né? Então, assim, a gente juntou um conjunto de fatores que, junto com os fatores macro do Brasil, permitem que a gente aposte em alguns segmentos que eles sejam muito competitivos. Porque no final do dia, transição energética tem um custo. Sim. Se você não for absolutamente competitivo, ela ou vai acontecer mais devagar ou não vai acontecer. Porque o Brasil é um país de renda média. O Brasil não é um país de renda alta como a Europa que topa pagar prêmio por qualquer coisa. Então, para a transição energética funcionar no Brasil e qualquer empreendimento relacionado à transição energética e descarbonização funcionar no Brasil, a gente vai ter que ser super competitivo. Não só porque o mercado doméstico não vai ser capaz de absorver se o custo for muito alto, mas porque também a gente está competindo com outros países, né? Então a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos com a IRA. A Europa, eu estava comentando com você sobre o Wind Europe Package, que foi lançado hoje pela manhã. Então, assim, são elementos de política pública que talvez o Brasil não tenha capacidade de replicar pelas limitações institucionais fiscais que a gente tem. Então, o que mais a gente pode construir de elementos competitivos? Né? Com essa cabeça que a gente desenhou a nossa estratégia lá no Porto. Mas aí eu transfiro para você a sua própria pergunta. O que mais a gente pode construir? Porque, por exemplo, a gente citou aí a União Europeia, citou os Estados Unidos, que vem aí já desde o governo Biden fazendo um investimento forte. Você acha que a gente precisa de algo tipo um Proinfa para ajudar? O que a gente precisa para que a gente atraia de fato esses investimentos? Olha, vamos lá. Vamos pensar aqui eu acho que tem respostas diferentes para os segmentos diferentes. Mas vamos pensar no hidrogênio, por exemplo, renovável, né? O Brasil tem uma vocação para a gente ter hidrogênio de eletrólise pelo fato da gente, como expliquei, ter uma matriz elétrica muito limpa, porque a energia renovável no Brasil é barata. Eu acho que, em média, aí você consegue imaginar que você paga $30, $35 o megawatt-hora no Brasil em energia renovável, que é um valor bastante competitivo no mundo inteiro. Isso é o centro, isso é o cerne de uma operação de produção de hidrogênio renovável barata, né? Então, o que esse hidrogênio renovável pode fazer comigo? Bom, eu posso simplesmente exportar amônia, ou eu posso usá-lo como feedstock para fazer produtos manufaturados e semi-manufaturados. Aí você perguntou o que a gente pode fazer. Uma política pública efetiva, por exemplo, seria que a gente tivesse incentivos sobre os produtos manufaturados e semi-manufaturados oriundos de hidrogênio renovável. Seja ele de base eletrólise, seja ele de base biomassa. Então, assim, ao invés já que a gente tem energia barata, né, e a gente, através de contratos bilaterais, pode tentar diminuir o custo final da tarifa para o consumidor industrial que vai produzir o hidrogênio, vamos incentivar o produto semi-manufaturado e manufaturado oriundo disso aí. Porque, além disso, eu vou ser competitivo para poder exportar esse produto para o mercado europeu e para o mercado americano. Esse é um ponto. Então, esse é um ponto quando eu penso em ganhar mercado lá fora. Existe um outro ponto que é proteger os mercados que eu já tenho, né? Então, a gente pensa o seguinte: o Brasil é grande exportador de chapa de aço para a Europa. Começou um processo precisa descarbonizar. Se eu não descarbonizar, eu vou ter um pênalti. Se eu tiver um pênalti, isso é uma commodity mundial, eu estou fora do mercado.
Então, são os dois lados da mesma moeda. Eu tenho oportunidades e tenho desafios, né? Eu tenho oportunidade de, baseado na minha energia renovável barata, ou para fazer hidrogênio renovável, ou para ter eletrointensivos aqui no Brasil verde, que podem me dar um prêmio verde no mercado internacional, mas eu também tenho oportunidade de usar isso para manter os mercados que eu já tenho, né? O caso do aço é um caso clássico. Aí depois a gente começa a falar de substituições pontuais, que talvez não peguem o mercado inteiro, mas que peguem parte do mercado, como por exemplo fertilizante verde, né? Tem um espaço para fertilizante verde no Brasil. Tem algumas colheitas que topam pagar o prêmio para o fertilizante verde, né? Ali, a partir do Porto do Açu, por exemplo, a gente já mapeou todo o que a gente chama de Interlândia, que é a zona de influência do porto, até onde a gente pode chegar com fertilizante produzido no porto. Será que eu consigo produzir esse fertilizante no Brasil com base em gás natural? Talvez não, a gente não tem gás barato no Brasil. Mas talvez eu consiga produzir parte desse fertilizante verde, a partir de amônia verde. E aí, quais são as colheitas ali no meu entorno, da minha Interlândia, que topam pagar esse prêmio? Pô, café topa pagar o prêmio, tem muito café ali. Talvez algodão topa pagar o prêmio. Então, assim, a gente criou uma série de estudos de mercado para tentar afunilar e pensar quais são as coisas que fazem sentido eu fazer aqui dentro do Porto do Açu, né? Construindo em cima do macro do Brasil, construindo em cima do micro das minhas infraestruturas e vantagens competitivas, porque, como eu disse, no final do dia tem que ser competitivo, senão não roda. Né? Agora você citou o programa de incentivo do governo Biden. A gente teve hoje a questão lá dos incentivos que estão sendo lançados pela União Europeia. Qual o time para a gente não perder esse bonde da história, Mauro? Porque a gente está vendo que está todo mundo se movendo, né? Assim, para ser muito honesto com você, eu acho que a gente já perdeu a primeira onda de investimentos, tanto do hidrogênio renovável quanto do offshore wind, para citar dois exemplos dentro desse processo mais amplo de transição energética. O Brasil precisa fazer, primeiro, onde não tem envelope regulatório, framework regulatório, fazer o framework regulatório. De novo, política de incentivo para produto a partir de hidrogênio verde, que você não existe hoje, você não arrecada nada. Então, se você fizer uma política de incentivo para coisas que sejam novas, você não está perdendo arrecadação. Então, dá para a gente pensar nisso, existe espaço para isso. Muito diferente do dizer, vamos desonerar alguma coisa que já existe para ter um rombo fiscal maior. Não estou falando disso. Vamos focar no que a gente pode fazer bem, produto verde, que tem mercado internacional, que paga prêmio. Se eu conseguir fazer isso, eu posso incentivá-lo, né? Não preciso taxá-lo. Hoje a arrecadação em cima disso é zero, porque o Brasil faz muito pouco disso, ou faz quase nada. Então, assim, existem alguns mecanismos que estão ao nosso alcance, que não significam necessariamente grandes renúncias fiscais ou grandes programas de financiamento, até porque o custo de dinheiro no Brasil é caro. Né? Se olhar o IRA e o Wind Europe Package, que foi lançado hoje, é um conjunto de ações, mas sempre entre as principais está financiamento, né? A juros muito baixos. É uma coisa que a gente não tem no Brasil, então a gente tem que competir com outras coisas, a gente tem que ser criativo em outras coisas. Mas, né? por outro lado, a gente tem uma cadeia de fornecedores que é bem instalada no Brasil, né? A gente tem, para algumas áreas, por exemplo, a eólica é um setor que tem uma cadeia já que funciona. Eólico onshore foi um caso de sucesso, né? Turbinas, aerogeradores, pás, hoje são fabricados no Brasil com conteúdo local aí próximo a 60%, 70%. Mas assim, para hidrogênio verde, por exemplo, eletrolisadores, o Brasil precisaria ter uma política muito específica para atrair a cadeia de valor para cá. Mesmo para offshore wind, que a natureza dos equipamentos é diferente do onshore, a gente também vai precisar de políticas públicas para atrair isso aqui. Porque se a gente não atrair, pelo tamanho do mercado, pela previsibilidade do mercado, criar um pipeline para os desenvolvedores e para o supply chain entender que vale a pena fazer montagem e processos produtivos básicos no Brasil, a gente vai perder essa cadeia de valor para os Estados Unidos, porque é muito difícil competir com a IRA. Né? Na verdade, isso já está acontecendo em alguma medida. Né? Por isso que eu falo que a gente já perdeu o primeiro bonde da história, a gente precisa tomar cuidado para não perder o segundo. Né? Eu costumo dizer que essa discussão sobre hidrogênio verde, óleo offshore no Brasil, é a mesma coisa dos semicondutores. Há 20, 25 anos atrás, o Brasil decidiu que não ia ter incentivo para semicondutor. Esse bonde deixou a estação. Hoje, o semicondutor entrou num nível de complexidade, de geopolítica tão grande que mesmo que o Brasil tenha zilhões de dólares para investir, a cadeia não vem para cá. Então, a gente tem que pensar a cadeia de valor do hidrogênio verde, dos fabricantes de eletrolisador, de componentes críticos, aerogeradores. A gente tem que pensar como
como essa nova tecnologia que a gente não pode deixar de participar. A gente não pode deixar de dar oportunidade para a cadeia de valor industrial brasileira tentar abocanhar parte desse processo. E eu não estou falando de regra de conteúdo local. Eu estou falando de políticas públicas que não necessariamente são imposições de conteúdo local. Existem mecanismos para a gente fazer isso sem impor de cima para baixo, dando opção para o mercado escolher de onde ele compra. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque tem um segundo bonde que está para sair da estação aí. A gente não pode perder esse segundo, né? Essa outra oportunidade. Isso aí. E como que a gente constrói, a partir do desenvolvimento desse framework, desse ambiente de negócio, um mercado que seja sustentável no longo prazo? Porque acho que, no final das contas, o que a gente quer como país é que que comece e que termine, né? Que fique perene, né? Cadeia de valor no Brasil, para a gente industrializar o Brasil, você tem que dar previsibilidade. Quando eu falo previsibilidade, não estou falando só de regras, eu estou falando de tamanho de mercado. Então, por exemplo, a gente vê um grande interesse em offshore wind no Brasil. Se 10% dos projetos se materializarem no Brasil, a gente está falando de 15, 20 gigawatts, esse é um mercado grande o suficiente para você atrair 2 plantas aí de aerogeradores, algumas plantas de pás eólicas, equipamentos de alta tensão que o Brasil já faz, cabos de exportação elétrica, tanto o array cable quanto o cabo de exportação. São coisas que o Brasil, inclusive, bebe da mesma fonte de petróleo e gás, por exemplo, no caso dos cabos. Estruturas metálicas, o Brasil tem um monte de estaleiro parado, ou seja, ferramenta, a caixa de ferramenta existe. Como é que eu lustro essa ferramenta para eu voltar a usar ela? Eu acho que, então, assim, você me perguntou, como é que a gente faz para ter isso no longo prazo? Previsibilidade de mercado, previsibilidade de regra, criar clusters super competitivos. A gente acredita que o nosso lá no Porto do Açu vai ser um cluster super competitivo, porque eu vou ter no mesmo lugar bases de logísticas de instalação e comissionamento, a cadeia de valor, a pré-montagem, todas as operações de marinhas que usam parte das sinergias de petróleo e gás. Então, assim, quanto mais hubs, clusters você conseguir fazer, menor o teu custo de CAPEX, menor o teu custo de OPEX e, portanto, maior sustentabilidade financeira do projeto. Então, eu acho que é um pouco por aí. O governo está prometendo aí para o final do ano lançar o primeiro plano, planejamento de transição energética, que alguns países já têm há algum tempo. Tem países que, inclusive, têm ministérios de transição energética. A gente está aí, obviamente que a gente tem um planejamento decenal de energia, mas um planejamento específico para a transição, que foi defendido por muito tempo por parte da indústria, é a primeira vez que a gente vai ter. Você acha que isso ajuda também nessa caminhada? Isso é fundamental. Se eu não tiver o tamanho do envelope, o tamanho do framework, quais são os limites de onde eu posso operar, eu não consigo avançar. Eu fico um pouco preocupado de novo. Eu acho que super importante que o Congresso brasileiro está preparando isso, está votando isso, o Executivo também, mas eu acho que a gente já está um pouco atrasado. A gente está esperando alguns itens desse pacote, a gente está esperando há 6, 8 meses. 6, 8 meses pode parecer pouco tempo, mas não é. Enquanto isso, o mundo continua andando. Em 6, 8 meses a gente teve o IRA, a gente teve o Wind Europe Package, a gente vai ter outros programas de incentivo e o nosso ainda está aqui, parado. Parado é um exagero, mas enfim, a gente precisa ter celeridade nesse processo também. Legal. Mauro, agradeço mais uma vez a gentileza de você abrir um espaço na agenda e bater esse papo com a gente. É um prazer, um grande abraço. Agradeço vocês também que estão assistindo a gente. Obrigado pela gentileza da audiência e continue acompanhando a OTC Brasil 2023 pelos canais da agência PBR. Valeu. Bom? Bem legal.